1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 1 ao 16, as mulheres nas assembleias religiosas. Assim diz a palavra de Deus. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vou-los entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de podeiro, por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher é sem o homem, no Senhor. Porque, como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Amém? Essa palavra fica em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 1 ao 16. As mulheres nas assembleias religiosas. O exemplo absoluto. Paulo lutava espiritualmente, mantendo a disciplina em todos os âmbitos da sua vida e negando a si mesmo, a fim de obedecer ao que Deus lhe pedia. Ele também renunciava aos próprios direitos para não escandalizar a fé de ninguém. O êxito de sua vida espiritual consistia em seguir o supremo exemplo deixado pelo Senhor Jesus. Ele foi o modelo perfeito de homem na terra, por isso deve ser imitado. O Salvador nos ensinou que, se nos submetermos voluntária e integralmente aos propósitos do Pai, agradaremos a Ele. Sua fidelidade e seu sacrifício se materializaram no seu falar, no seu silêncio, nas suas atitudes, no seu exercício da sua liberdade e na forma como se doava aos aflitos, com amor sacrificial exigido pela fé. Cristo é a cabeça. Toda a criação divina segue a ordem e a disciplina. O homem foi formado primeiro e depois foi a mulher. Ele recebeu de Deus a autoridade para ser
a cabeça dentro da família e a mulher o corpo. Essa analogia é feita para ilustrar o papel do casal e não para designar quem é mais ou menos importante no casamento. Da mesma forma que o corpo, para funcionar bem, precisa ter harmonia entre seus membros, dentro da família cada um deve estar ajustado ao seu papel. A mulher que compreende isso e se coloca como corpo não se inferioriza diante do seu marido, pois conhece o próprio valor. Do mesmo modo, o homem não se sente superior, mas se conscientiza da sua responsabilidade e se esforça para atender às necessidades da sua mulher. Assim, essa família se tornará mais forte e bem-sucedida. Deus, a cabeça de Cristo. Para nos ajudar a entender a questão da autoridade sob a perspectiva espiritual, as Escrituras apresentam a seguinte hierarquia: Deus, Cristo, Cristo, homem, homem, mulher. Embora na sociedade atual essa definição cause certa polêmica, dentro da vontade de Deus ela é aplicada com justiça, amor e humildade. Por isso, é fundamental enfatizar que, perante o Senhor, não há diferença entre homem e mulher. Nenhum é mais importante que o outro. Pelo contrário, ambos têm o mesmo valor espiritual e social. Para mostrar isso, as Escrituras destacam que o próprio Filho se sujeitou a essa hierarquia, uma vez que Deus é a cabeça de Cristo. Isto é, mesmo tendo a mesma natureza santa e perfeita e o mesmo poder do Pai, o Senhor Jesus se submeteu a ele com prazer para cumprir o plano de redenção da humanidade. Na Santíssima Trindade, ainda que Pai, Filho e Espírito Santo sejam iguais na sua essência, cada um desempenha um papel. E assim deve ser entre homem e mulher. Véu. Na antiguidade havia o costume, tanto na cultura judaica quanto na grega, de as mulheres usarem véu. Esta não era apenas uma peça do vestuário, antes tinha uma representação na sociedade. Toda mulher que em ambientes públicos se cobria com véu mostrava que estava debaixo da autoridade, do cuidado e da proteção do pai, do marido ou de um parente masculino. Assim, ao cobrir a cabeça, a mulher refletia discrição, honra e respeito aos padrões sociais da época. Cobrir a cabeça era um ato tão importante que havia ainda outro costume, o de raspar o cabelo das mulheres flagradas em ato de prostituição, para que a desonra delas ficassem expostas a todos. Alguns estudiosos afirmam que somente algumas prostitutas ousavam sair sem véu, com a intenção de escandalizar. Hoje, a honradez da mulher está na discrição do seu modo de agir, de falar e de se vestir. Mediante sua conduta, ela mostra sua fé e seus princípios. Com isso, recebe de volta respeito e valor. Amém? Louvado seja Deus, né? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 ao 16. As mulheres nas assembleias religiosas. E vou finalizar também, que fica em 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 34 ao 37. Assim diz a palavra de Deus. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar,
mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então fica essa palavra, né, para muitas mulheres que se intitulam pastoras. Esse cargo é antibíblico. Não existe pastora. Existem servas de Deus, existem mulheres de Deus, existem profetisas, como está escrito em Juízes, no livro de Juízes 4, né? Juízes capítulo 4, que se refere a Débora. Débora era profetisa e juíza em Israel, mas sua maior virtude era ser fiel e temente ao Altíssimo. Sua estreita comunhão com ele a tornava uma mulher forte, ousada e determinada, o que fazia o povo ter plena confiança nela. O Senhor Deus usou e tem usado outras mulheres para glorificarem o seu nome. E ainda hoje busca aquelas que possuem o sincero desejo de lhe servir. A mulher de fé, usada pelo Espírito Santo, tem o poder de livrar sua família do domínio do mal. Além disso, leva os entes queridos a conhecerem o mesmo Deus que ela conhece. Então, como está escrito aqui, Débora era profetisa. Profetizar significa pregar as escrituras, certo? Não é proibido que a mulher fale. É proibido que a mulher fale nas igrejas, como está escrito em 1 Coríntios, do capítulo 14, do versículo 34 ao 37. E lê também em 1 Coríntios 11, né? Que diz aqui, as mulheres nas assembleias religiosas. Aí lê do capítulo 11, versículo 1 ao 16. Então tem muita mulher aí que se intitula pastora. Se você é uma pessoa que se intitula pastora, Deus ele perdoa você por isso. Mas não cabe você se intitular pastora, porque na Bíblia não tem dizendo que tem mulher pastora. Tem mulheres de Deus, assim como Débora era uma profetisa. Você pode profetizar, você pode falar do evangelho para as pessoas, para sua vizinha, para seus amigos, mas se intitular pastora, isso é antibíblico. Deus não se agrada disso. Então fica aí todas essas palavras para vocês meditarem, que vocês possam compartilhar e levar o conhecimento a outras pessoas, a outras mulheres. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo a nossa nação. Amém.